Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Temos, nesse instante, 420 pessoas participando deste estudo. E na semana passada, fomos até a pergunta 357. É isso mesmo, Tomé? Certo? É, Tomé está dizendo que está certo. Ou você prefere ver para crer, Tomé? Hein? Você não precisa ver para crer, Tomé? Não há necessidade. Tá ótimo. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Nós vimos na semana passada, 357. E as consequências aqui ditas por eles representam uma existência nula que deve ser recomeçada. E aqui não estava Kardec colocando o aborto como sendo o aborto provocado, o aborto espontâneo. A perda daquele corpo produz o que para o espírito? Produz uma interrupção no processo evolutivo que dependa de um corpo físico vivo. Então ele precisa começar a procurar de novo uma outra opção para retomar a evolução. É esse o conteúdo da resposta. Uma existência nula que precisa ser recomeçada. Agora Kardec vai para a questão 358. Acompanhe a questão 358. Já é diferente desta que eu acabei de citar. Kardec pergunta: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? O abortamento voluntário é aquele que corresponde à expulsão do produto da concepção, como dizem os técnicos especializados em indução de aborto. Eles não chamam aquilo de feto, não chamam aquilo de filho, não chamam aquilo de criança, não chamam aquilo de bebê, não chamam aquilo de embrião. Eles chamam aquilo como produto da concepção. Vejam só como são sutis. A pessoa não estará extraindo um filho do ventre. Não, ela estará apenas se livrando do produto da concepção. Isso pesa menos no ouvido de quem quer fazer o aborto do que a ideia de que aquele é um ser que tem alma, que tem todo um projeto espiritual lastreando-se naquele organismo. Então, o abortamento voluntário, esse praticado pela vontade, é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Veja só, a concepção aconteceu ontem. Tirar o produto da concepção hoje é crime? A concepção aconteceu há uma semana. A concepção aconteceu há 30 dias. Aconteceu há um mês, ou um mês e meio, 2 meses, 3 meses. Não importa a época da concepção. Kardec quer saber, por vontade, extrair o fruto deste processo é crime? Pergunta ele. A expressão crime pode parecer um pouco, talvez, agressiva, talvez, assim, imprópria, mas nós estamos acostumados, na nossa legislação, a qualificar como crime, e a Ana Paula vai fazer o favor de acordar e colocar para mim a palavra crime, para a gente ter a definição. Ela estava assim meio pescando. Vou pedir para a Andréia sentar do lado dela lá para... A palavra crime vem do latim crimen. Segundo o conceito formal, é a violação culpável
da lei penal. É um delito, é uma violação de uma regra. Tudo aquilo que nós fazemos em oposição a um conceito que está aceito como um regramento, é um delito, é uma coisa que infringe e é considerado crime. Certamente que em algumas nações, o ato do aborto é acobertado pela lei. Portanto, fazer o aborto não é crime. Perante aquela lei, a lei humana. Daí nós não estarmos nesta área do Livro dos Espíritos, querendo apenas definir se a legislação de um país ou de outro país qualificam aquilo como um delito, como um crime. Mas Kardec está falando com os espíritos a respeito de como é o entendimento da espiritualidade, independentemente das leis humanas a respeito. Porque em alguns países onde o aborto é considerado legítimo, isto não significa que ele deixe de ser crime. Diante das leis do universo. Em alguns países onde não há nenhuma incidência legal sobre atitudes levianas, de pouca periculosidade, isso não quer dizer que o que a pessoa fez não seja crime. Ah, o fulano namorou a fulana 15 anos. Ele quase estava proprietário por uso capião da moça. Mas depois de 15 anos, comendo macarronada todo fim de semana na sogra, dormindo no sofá, já sem aquele medo do sogrão, achar que ele é folgado, já conhecendo as intimidades da sua companheira por tanto tempo, e nada mais tendo ficado de mistério, aí, sabe, é uma amiga minha lá do serviço, ela é tão especial, tão bacana, a gente começou a sair, conversar, aí eu descobri que eu estou apaixonado por ela. Então você desculpa, mas a gente não vai dar certo, a gente também já estava cansado, 15 anos, Isso é muito comum acontecer. E naturalmente, sem envolvimentos financeiros, o indivíduo não pode ser considerado culpado por ter rompido um relacionamento afetivo. Nem a lei o obriga. Seja ele, seja ela, a qualquer indenização por 15 anos de beijos, 15 anos de sexo, 15 anos de macarronada. Ele então vai para um outro relacionamento, ela vai ficar em depressão, vai ficar triste, vai ficar abatida. Depois passa. Não vai receber um processo crime. Ele não cometeu nenhum delito. Apenas não deu certo. Seja porque encontrou uma outra pessoa, seja porque cansaram um do outro. Mas, diante da lei do universo, isso pode ser um crime. A irresponsabilidade com que nós tenhamos tratado afetivamente do outro e a dor que nós produzimos na outra pessoa, seja no término, seja durante a relação, isso pode ser considerado pela lei do universo um delito. E nós seremos chamados a responder por ele.
Então observem que a questão do crime que Kardec coloca aqui não tem nada a ver com a legitimidade pelas leis da terra dos diversos países. Não. Tem a ver com a interpretação que os espíritos dão em relação à responsabilidade da vida. Mesmo quando a lei autorize a prática. É claro que, nestes casos, nas nações em que isso foi adotado, o procedimento de apuração do grau de responsabilidade vai levar em conta a facilidade com que isso se possibilitava. E o grau de lucidez da pessoa que estava fazendo. Se ela sabia que era crime e ainda assim ela quis fazer. Portanto, talvez em algum montante uma atenuante possa ser levantada em função de que a lei permitia que as pessoas fizessem. Mas isso não excluirá a responsabilidade. Talvez apenas a atenue. Kardec, portanto, volta. Esse abortamento por vontade é crime? Qualquer que seja a época da concepção? Alguém tem alguma opinião a respeito, queira falar antes da gente ler a resposta? Quem acha que é crime? Levanta a mão. Não importa a época da concepção. Quem acha que dependendo da época da concepção é crime e dependendo não é crime? Voltamos a dizer, crime não para levar você ao fórum. Crime diante da lei do universo. Alguém acha que não é crime? Pode fazer, que aquilo lá é só uma verruga. Até o 3º mês, aquilo lá nem tem espírito, nem tem alma. É uma almôndega. Bom, é de se esperar que vocês que estão aqui, portanto, já estarem ouvindo a esse respeito, em relação aos conceitos do próprio Livro dos Espíritos, imaginem que se trate de um crime contra a vida. Mas certamente a maioria das pessoas leigas, não leva esta concepção muito a sério. Não deu certo. Eu não quero ficar com o filho do fulano dentro de mim. Foi uma aventura, 5 minutos. Você encontra um roqueiro, fica com ele 5 minutos e daí fica grávido. Só que nesse caso o cara é rico, então você quer ter o filho. Você não quer abortar. Você precisa do filho. De qualquer forma, o mundo espiritual trata dessa questão de uma forma bastante responsável. E os espíritos, então, na questão 358, dizem, em resposta a Kardec, existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. Não é só no aborto. Quando a gente transgride a lei do universo, nós cometemos crime. E lei do trabalho é uma lei. A lei de liberdade é outra lei. A lei de progresso é outra lei. Quando nós não queremos progredir, nós transgredimos a lei. E isso é um delito. Quando nós não queremos exercer o livre-arbítrio em busca daquilo que é melhor para o espírito, e sim apenas no deleite do corpo, nós transgredimos a lei. Quando não nos tornamos comedidos no que vamos comer e a gula nos domina, transgredimos a lei. E isso é crime perante o universo. Você é fumante? Você adora tomar uns tragos de vez em quando ou de vez em sempre? Você está transgredindo a lei do universo. Você está destruindo um patrimônio que não te pertence. E isso é crime. Portanto, é muito comum
encontrar espíritos relatando os efeitos nocivos de um pedacinho de papel enrolando fumo que ele usou durante inocentes 5, 10, 15 anos. E que agora no plano espiritual ele tem que se responsabilizar por esse tipo de ação, inclusive química, como resposta no perispírito da impregnação dos seus componentes. Ai, o cara só falava mal de vez em quando dos outros. Mas falar mal dos outros é uma infração à lei divina? Sim. Jesus falou mal de alguém? Os caras que nós conhecemos como homens e mulheres de elevada referência moral, adotaram posturas desse tipo? Santo Antônio fazia fuxico de São Pedro. São Vicente de Paulo achava que Santa Teresinha era muito egoísta ou vaidosa. Então ele conversava lá com os seus súditos, com os seus seguidores, que não, Santa Teresinha não é boa pessoa. Ela gosta muito de usar uns mantos coloridos. Nós não vamos encontrar nada disso naqueles que seguiram os caminhos adequados da lei divina. E é tão grave que é muito comum que o maledicente volte gago em uma outra vida. Ou mudo, dependendo do grau. Porque a infração de qualquer lei do universo produz efeito. Para nós é bobíssima. Para nós é coisa sem importância. Mas a lei do universo é inflexível. Ela existe. E nós somos chamados a respeitá-la. Quando não o fazemos, estamos infringindo. Todos os excessos que nós cometemos representam infrações a esta lei. Entre elas está a do aborto. Ah, você, depois de 15 anos, não se incomodou com o sofrimento daquela pessoa com quem você estava vivendo. E por um prazer, por uma novidade, você jogou a pessoa no abismo, como se fosse um pano velho. A lei humana não considera isso crime. Mas a lei divina diz que todo o sofrimento que nós demos causa, nós teremos que corrigi-lo. E então se explicam inúmeros processos kármicos nos lares das pessoas onde filhos chegam problemáticos. Você está recuperando do lixo aqueles que você desprezou um dia. E obviamente eles não gostam de você, eles não confiam em você, eles não têm afeto fácil por você. Mas é você quem tem que repor o que deixou de fazer. Infração da lei do universo. Ah, perdeu muito tempo. O tempo também é um recurso, é uma concessão. Fez o que com ele? O tempo que nós não aproveitamos, ou que nós desperdiçamos em ser úteis, representa dinheiro ou tesouro mal investido. E o mau investidor será responsabilizado. Gente, é tão grave o que significa esta primeira parte da resposta, que eu não sei por que as pessoas têm tanto medo de morrer, quando de verdade nós deveríamos ter medo de viver. Porque se nós vivermos de qualquer jeito, a morte não vai nos matar. Mas a vida que nós vamos encontrar depois que o corpo morre vai ser muito pior do que aquela que nós tínhamos. Muito pior. Para a nossa consciência.
e para as nossas constatações. Ter medo de viver, ou viver de qualquer jeito, é o que tem garantido a muitos bilhões de seres neste mundo de expiação o caminho de espinhos nas reencarnações vindouras. É preciso sim ter uma epidemia de câncer. Seja pelo agrotóxico, seja pela indiferença dos governantes, seja pela poluição atmosférica, porque as pessoas que estão renascendo em um planeta como este, somos herdeiros de nós mesmos, fabricantes de sofrimentos, em tantas e tantas vezes. Como poderíamos esperar somente brisa, sombra e água fresca? Não estamos aqui à toa. Estamos enfrentando o que precisamos para ver se a gente acorda, se a gente sai desse marasmo, se a gente tem uma atitude positiva, não violenta, mas positiva, diante dessas distorções. Como dizem os espíritos nessa resposta, existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. É bem clara a resposta. A mãe, entendida aqui como aquela que estava com a criança, ou qualquer pessoa, pode ser o pai, pode ser o médico, pode ser a enfermeira, pode ser o tio, o avô, o amigo que apoiou, que estimulou, que ajudou, que pagou. Todas estas pessoas estarão incidindo nesta mesma responsabilidade, na proporção de sua participação. Porque vai cometer sempre crime aquele que tira a vida da criança antes que ela nasça. Porque está impedindo a alma, não o corpo. Está impedindo o espírito de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. O corpo é uma forma pela qual o indivíduo espiritual precisa passar por testes de forma que ele possa vencer a si mesmo. Todas as vezes que isto é impedido pela supressão do corpo, é como quando o indivíduo é motorista, mas alguém destrói o seu carro. E ele não pode provar que ele é bom motorista, nem pode passar pelas provas necessárias com aquela condução de um veículo que agora não existe. Não é o fato de destruir um conjunto de carne, que pode até ser microscópico ainda. É o fato de ceifar na alma a chance de ver aquele pequeno corpúsculo tornar-se um corpo para que ele possa viver 20, 40, 80, 100 anos em aprendizado. Esse é o problema. E aí está a responsabilidade diante da lei do universo. Perguntas? Podem levantar a mão. Quem quiser fazer alguma pergunta em relação a este tema. Vamos lá? Ninguém tem dúvida? Se ninguém tem dúvida, vamos para a pergunta seguinte. 359. No caso em que
a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, existe crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Kardec novamente volta aos conceitos. O que ele está aqui é filosofando com base em valores, em conceitos. A vida é um valor, o maior de todos. Quando o mesmo valor entra em conflito, como agir? É o que Kardec está perguntando. Quando você tem uma vida contrapondo-se a outra vida, e que uma pode impedir a outra, se é crime tirar a vida, vejam só, olha o raciocínio filosófico. Se a premissa tirar a vida é crime, como reagir diante do fato de a vida ameaçar a vida? E uma precisar ser sacrificada. Mais ainda grave é o fato de todos nós, como seres animais que somos, sermos dotados de uma coisa chamada de inteligência primitiva, instintiva, mecânica. O instinto é uma forma de inteligência, como os espíritos explicam. Peguem aí no índice e procurem pela palavra instinto. Você também em casa, ó. Instinto. Procure lá no Livro dos Espíritos. Depois que você for no índice, aí você vai para o miolo. Acharam o instinto? Quem já achou, levanta a mão. Isso. Qual é a questão? Denise, qual que é a questão, Denise? Fala aí. 54. 54? Não. Tem várias questões que falam do instinto. Mas eu estou falando de inteligência. Questão 73. A questão 73 nos traz essa informação. O instinto é independente da inteligência? Resposta: não. Precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por esse meio que todos os seres provêm às suas necessidades. Não é uma inteligência racional. É uma inteligência não racional que garante aos seres a provisão das suas necessidades. Nós conhecemos alguns. Instinto de preservação. Instinto de preservação. Instinto de não. De destruição, ninguém tem instinto de destruição. Instinto de procriação, de multiplicação. São vários os instintos que envolvem essa inteligência não racional. Por que não racional? Porque não depende de você argumentar a favor ou contra. O canibalismo não é uma escolha, a não ser quando ele é cultural. É uma necessidade para a sobrevivência. E então você não pensa, ai, o presunto que está aqui do meu lado, congelado, é do meu amigo, é o meu amigo que eu estava viajando comigo. Faz 15 dias que eu não como nada. E não tenho como comer. Nós passamos por esse trauma, não muitos anos atrás, no Uruguai, ou no Chile, um avião que caiu.
Então vejam só, não é um negócio de você escolher sim ou não. Alguns conseguem, inclusive, se colocar acima disso, mas é uma coisa assim, muito, muito difícil. Então, o que nós observamos? O instinto de sobrevivência é um dos mais fortes no ser animal. As pessoas, como animais, e os animais, como tal, farão de tudo para sobreviverem. Inclusive devorarem-se para terem abastecimento. O instinto é tão cruel que, por exemplo, você tem eu já citei outro dia este exemplo, você tem um animal de estimação na sua casa, uma fêmea que dá cria. E você pode ser o cara que cuida dela, que ela brinca, que ela pula, mas se você chegar perto do cachorrinho dela, ela rosna e ela te ataca. Geralmente a mãe vai atacar qualquer ameaça, ela não vai entender que você quer fazer carinho no bichinho dela. Geralmente esses animais, eles deixam uma só pessoa fazer essa aproximação. Uma só. Mas o instinto fica em pé, de orelha em pé. A mesma coisa com comida. Mesmo que não seja um cachorro que tenha dado à luz, mas se você vai pôr a comida para ele, ele aceita que você ponha comida. Agora chega perto e começa a querer tirar a comida dele. Você leva ele para passear, você dá biscoitinho canino, você raspa o pelo, você tira pulga, carrapato, você dá banho de shampoo, passa secador, leva no pet shop, você leva ele no seu carro. Mas a hora que você põe a mão na panelinha de comida dele, se você bobear, ele te morde. É um impulso irracional. Então também a sobrevivência faz parte do impulso irracional que nós todos temos como instinto. Por isso, soma-se a pergunta de Kardec entre uma vida e outra vida, o fato de estas vidas serem animais, todas dotadas de impulso, de autodefesa, de preservação. Só que, o que acontece? A mulher estará gestando algo que vai produzir a morte dela. E este algo não tem como se defender. Ele não pode dizer, não me mata não, que eu também não vou te matar. Dependendo de como está o processo ocorrendo, vamos colocar aqui que a criança foi, o ovo, a célula ovo, foi nidada fora da cavidade uterina. Está na trompa. Enraizou-se fora do útero. Em algo que não tem a elasticidade uterina e certamente, na medida que vai crescendo, vai produzir uma ruptura de todos os tecidos e a mulher pode morrer. Não é alguma coisa que pode deixar até os 8 meses e fazer uma cesariana. Então, aí fica a questão. Como a pessoa pode ser culpada se ela tem um instinto de preservar a própria vida, como um animal, por ter tirado aquilo que está ameaçando a sua existência? Seria justo aquele julgador que dá à pessoa, ou que vê que a pessoa tem uma certa necessidade, que coloca aquela pessoa no exercício dessa necessidade, e que depois a pune por ela ter cumprido aquilo que essa necessidade impunha, não será justo. Você foi criado num corpo que precisa de comida. E você precisa dela. Aí então você está privado da comida. Você está passando por uma situação em que não tem o que comer. Aí então você invade qualquer lugar, arruma um jeito e pega a comida para você. E você come.
Aí Deus te pune porque você comeu. Como você pode ser culpado de estar vivendo numa situação em que você é obrigado, pela estrutura do seu corpo, a se abastecer de alguma coisa? Ah, se você roubou, se você pediu, aí é outra história. Aí você pode ser, sim, avaliado pelos caminhos que você adotou para conseguir aquilo. Mas não porque você estava com fome. Então, o que nós temos aqui? Kardec somando a questão do valor da vida, quando um se opõe a outro, e considerando o fato de que a mãe, futura mãe, não deixa de ter um instinto de preservação, ela continua a tê-lo. É culpada a mulher que, sabendo que se der à luz, ou se permitir que a gravidez prossiga, ela vai morrer e então ela pede para interromper a gravidez? Pode ser culpada alguém que faz isso? Logicamente falando? É a pergunta de Kardec. Vamos ouvir o que os espíritos estão respondendo. Antes disso, alguém quer fazer alguma ponderação ou alguma pergunta a respeito antes da gente ler a resposta? Espera aí, Alibenil, deixa o Ricardo. Aconteceu na minha casa, a semana retrasada. A moça que faz a faxina para minha faxineira, ela chegou em casa contando que a nora dela estava toda feliz que estava grávida e começou a passar mal em casa. Foram correndo, levaram para o hospital. Chegou lá, o médico viu que a criança estava sendo gerada na trompa. Aí teve que interromper, porque senão ela ia morrer, né? E tirou a trompa, disse que ela e o filho dela estão muito tristes porque ela não pode ter mais filhos. Sim. Teve que interromper e tirar a trompa. Isso é um relato que é muito comum. Não é a coisa anormal. Existem inúmeros relatos em que, às vezes até acontece o aborto natural. A pessoa nem sabe. A gravidez não vinga porque ela estava numa situação inadequada. Mas às vezes precisa ser interrompida, porque se não for, a vida da mãe está em perigo. E então a mãe vai ser culpada. Se ela não fizesse isso, morria. E agora que ela fez para defender a vida, ela é culpada por ter matado? Não tem muita lógica se nós considerássemos um raciocínio como esse. Agora, não é fácil para as pessoas que gostam de levar as coisas de forma absoluta, considerar essa discrepância entre valores, o valor da vida. Eu conheço casos de mulheres que enfrentaram o risco da gravidez e venceram o medo de morrer para que seu filho vivesse. E morreram mesmo. Conheço casos de mulheres que não podiam engravidar. Não é que estavam grávidas e corriam risco de vida. Não podiam engravidar, porque tinham um problema grave que estava dificultando. Problemas cardíacos, problemas de pressão, que se ela engravidasse, morreria. Mas ela queria ter um filho. Desejava muito ser mãe. Os médicos haviam receitado para ela uma medicação para que ela pudesse ter uma vida sexual com seu marido sem o risco de engravidar. Mas desejava que o marido pudesse ter um filho com ela. E o fato de não gerar filhos não significava que ela ia viver, porque o problema de saúde dela era grave. Ela morreria, possivelmente, bem antes de uma idade adulta desenvolvida. Apenas, ela não estaria antecipando ainda mais pela gravidez. Ou seja, não é aquele negócio. Se você não operar, você vive 6 meses. E se operar, vive 3.
Não é assim, se você operar, morre amanhã. E se você não operar, morre amanhã. E se você operar, vai viver até os 50 anos. Não, não é essa a opção. Ela não tinha essa opção. Você pode viver 3, 4, 5 anos com essa doença degenerativa, mas se engravidar, vai morrer em 1 ano. Difícil para uma mulher uma escolha dessa. E então aconteceu a medicação que ela havia recebido para ela tomar constantemente, terminou. E ao invés de ela voltar no hospital para pegar mais remédio, ela não falou nada para ninguém, não falou nada para o marido. E manteve relações com o marido até se sentir grávida. E não contou para ninguém. Grávida, com 2 meses, 3 meses, começou a passar muito mal. Mal mesmo. Aí levaram ela às pressas para o hospital. Quando chegou no hospital, os médicos queriam fazer as coisas com ela. Ela falou assim, espera, doutora, acontece o seguinte, eu estou grávida, o senhor não vai fazer nada que possa prejudicar o bebê. Mas você não pode ficar grávida. Eu sei que eu não posso, mas eu fiquei. E então levaram-na aos cuidados urgentes para tentar remediar a situação ao máximo. Este caso aconteceu na Unicamp. E ela ficou no CAISM, sob cuidados, por um bom tempo. Aventaram a hipótese dela praticar o aborto, mas ela disse que não. E então o que aconteceu? Com 6 meses aproximadamente, ela entrou em um surto gravíssimo. Ela foi mantida viva com remédios, o máximo que deu. Levada a aparelhagens para fazer a hemodiálise, para limpar o seu sangue. E os médicos preocupados com a evolução da gravidez. Com 7 meses e meio, ou 6 meses e meio, ela morreu. O corpo dela. E os médicos mantiveram os aparelhos ligados a fim de conseguirem que a criança terminasse o número de semanas necessário para a formação dos pulmões, para a ampliação da capacidade de sobrevivência. E quando isso se deu, fizeram a cesariana e extraíram o bebê vivo. E encaminharam o corpo da mãe para o necrotério. Isso é um fato real que eu participei, não diretamente, mas quando fazia estágios na Unicamp, na área de neonatologia, isso estava acontecendo naquele período. Era uma moça aqui da nossa cidade, uma moça simples que fazia unha, pintava unhas, e que venceu o impulso de sobreviver por amor àquele ser que ela sentia crescendo dentro dela, mesmo com os riscos. É uma atitude heróica, em que o amor justifica este esforço. Mas o fato de outras mulheres eventualmente optarem por tirar, não pode ser uma atitude medíocre, uma atitude que as ridicularize. Não, pelo contrário. É uma atitude, como dizem os espíritos, lícita perante a lei do universo. Porque o ser humano possui, entre as suas potências, a de manter a vida como uma regra.
Se nós somos responsáveis por degenerar o corpo e morrer mais cedo pelos vícios, não é? Se isso é um peso que vai com o espírito na responsabilidade, é porque devemos preservar o corpo ao máximo. Não poderia, então, ser culpado aquele que recorresse ao aborto, nestes casos terapêuticos, para manter a própria existência. Agora, os que fazem isto, como esta mulher, certamente estão numa situação de elevação espiritual, onde o amor supera o instinto, o que é muito nobre. Antes de abraçarmos os nossos telespectadores, vamos ler a resposta da questão 359. Pois não, Rui? Da mesma forma que, por outros meios, as pessoas conscientemente diminuem o tempo de vida na Terra, essa atitude que ela é diagnosticada, uma pessoa inteligente, aconselhada por os médicos e recomendam não fazer isso, porque isso ia diminuir o tempo de vida na Terra, e talvez fosse a escolha dela, né? Quer dizer, vir aqui e resistir, não ter filho, não teria sido ela um atentado contra a vida, uma diminuição, assim como outros riscos que a gente já estudou aqui, né? Que é um suicídio de forma diferente, não o clássico. Veja só, Rui, se você pensar bem no que você está falando, você mesmo vai entender que os conceitos espirituais apontam exatamente para o oposto. Você tem um filho que está com um problema renal. Ele vai morrer se não fizer um transplante de rim. Você tem 2 rins. Você tem um dever de manter os seus 2 rins funcionando. Você vai deixar o seu filho morrer? Mas isso não é um atentado ao corpo que você tem que preservar, que você recebeu íntegro, com 2 rins. Quando você for para o cemitério, não pode você ser considerado semi-suicida ou semi-rim-suicida, porque você jogou fora um rim, quando devia ir para o cemitério com 2. Ou será que essa visão vai ser considerada um ato de nobreza de alguém que, para salvar a vida de um outro ser, pode ser seu filho ou não seu filho, oferece uma parte do seu corpo por amor a essa pessoa? Suicida é aquele que quer se matar por prazer ou assume esse risco. Não está nisto um gesto de uma mãe que quer que o seu filho, que quer que ele exista, mesmo ela estando em risco. Vamos supor que ela morresse sem ser mãe. Morreria? Morreria. 3 anos, 4 anos, 5 anos depois? Morreria? Morreria. O corpo morreria. Não é que ela ia viver até os 90 anos se ela ficasse sem ser mãe. Não. Ela tinha uma doença grave, uma doença degeneradora, que aí iria levar cada vez mais para perto da morte. E ela quis deixar, como fruto da sua existência, um corpo para outra pessoa ter a chance de viver. Isso não me parece, em momento algum, um ato leviano de alguém que está fugindo da situação de respeito ao corpo. Não. Da mesma forma que a sua doação de um órgão para salvar uma outra vida também não é uma infração a essa lei. É exatamente uma vivência da lei de amor, que passa por cima, inclusive, do instinto de preservação. Dá para entender a diferença? Ou ainda não? Racionalmente, sim. Sim. Eu acho que eu entendo. Agora,
é um ponto de vista a se pensar. Sim, tudo deve ser pensado. Porque às vezes tem tantas pessoas que queriam tanto ter filho e adotam, porque não pode, de fato. Sim. E aí eu acho que existe um duplo ato, né, de nobreza. A nobreza de ser pai e a nobreza de adotar. Sim. E talvez essa mesma pessoa, sem julgá-la de forma alguma, mas racionalmente ela poderia adotar uma criança que tanto precisa e ter tido a oportunidade de viver mais ao lado dessa pessoa e criar. Mas ela optou, apesar de todas as recomendações, conscientemente, até sem o conhecimento do marido, né, que talvez, se ele soubesse, não facilitaria, exato. Tal ato, né? É. E ela tomou a decisão solitária dela. Exato. Respeitável, mas Sim. talvez do ponto de vista espiritual, eu ainda não teria absoluta certeza, porque se Deus me coloca a oportunidade de doar um rim para um filho, a ciência prova que eu posso sobreviver com um, mas eu tive um ato nobre de doar. Talvez ela pudesse ter tido um ato nobre de acolher um filho, né, que está aí numa condição ruim. Eu compreendo o seu argumento, mas eu digo pessoalmente a você, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhum talvez a respeito da escolha que ela fez ser uma escolha nobre em relação às condições em que ela se encontrava, como espírito. Eu acho que será, para qualquer um de nós, uma surpresa muito grande se chegando do lado de lá estiver um camburão esperando essa mulher para levá-la para a cadeia. Se esse é o Deus que faz isso com alguém que se sacrifica até a morte por alguém que ama, eu não o quero para mim. Por isso eu tenho certeza que esse gesto, todo gesto de renúncia em favor de alguém, ainda quando isso, e nesse caso, sobretudo por isso, representar sofrimento para a própria pessoa, é uma renúncia do egoísmo ao egoísmo. E eu, apesar de entender o que você está ponderando, eu acho que esses valores que induzem uma pessoa a sacrificar a sua vida, e não é só doando rim, não. Você sabe que você vai morrer. Se você sair correndo e atravessar a rua para salvar um pedestre que vem vindo um caminhão, que vai passar em cima dele, você sabe que você vai morrer, que você tem seu filho para cuidar, mas você faz isso e você morre, mesmo assim você é um herói. Mesmo sabendo que você vai morrer. Isso o próprio Livro dos Espíritos está falando para nós em outras partes. Não há dúvida a respeito desta. É diferente de quando você quer morrer. Entendeu? Quando você quer morrer e quer que a sua morte preste para alguma coisa, esse é um ato suicida. Quando a sua intenção é de, não, eu não presto para nada mesmo, mas é que pelo menos eu possa prestar alguma coisa na hora de morrer. Então eu vou dar um sentido ao meu suicídio que possa ser útil. Mas isso é um suicídio. Mas todo o esforço que você faz para beneficiar uma pessoa, para salvar uma vida, para gerar uma oportunidade para outrem, com o sacrifício, mesmo consciente da sua existência, isso é um ato de nobreza que anula a conceituação de suicídio. É a única exceção ao suicídio. Quando você se sacrifica por outro, para que o outro seja feliz, ou que ele sobreviva. Ok? Agora o Valdiner tinha levantado a mão. Equivale a dizer que esta mulher teria inconscientemente um compromisso kármico com o seu filho, o espírito do teu filho, e daí este sacrifício dela
viria a resgatar, vamos dizer Sim, assim, sim. possivelmente Possivelmente. 1000 anos, ou seja, Não sei quantos anos. quantos anos, mas ela viria para... Ela estará cumprindo alguma coisa existe de forte nesta alma que a faça enfrentar esse obstáculo, esse testemunho, e dar-se para que outro exista. Certamente. Isso pode ser encaixado com essa convicção, no caso de um compromisso com alguém que vai renascer, e você se comprometeu a dar-lhe a oportunidade, ou pode ser um exercício, num caso de prova, em que você solicita passar pelo teste de abdicar de tudo e vencer nestas situações dramáticas, para que, ao desencarnar nesse estágio, tendo passado por tudo isto, você conseguir se sentir quites na sua mente, na sua consciência, com aquilo que você precisava ter apagado do seu eu. Seja como prova ou como expiação, certamente alguma coisa motivou esta mulher a fazer isto. Né? Tem alguma ligação com aquele ser que está vivo hoje, graças a esse sacrifício. Ok? Vamos ler a resposta antes de falar das pessoas que estão assistindo. A questão 359, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, existe crime em sacrificar a vida da criança para salvar a vida da mãe? Resposta dos Espíritos: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. É preferível. Ou seja, não é uma decisão fácil. Mas entre o ser que já está existindo plenamente e um ser que ainda não está plenamente existente, é preferível sacrificar este para preservar o outro. Esta é a noção espiritual a respeito. Ou seja, não se considera praticante de um delito a pessoa que nessas condições escolhe abdicar do fruto do relacionamento, na concepção, e expulsa isso através dos métodos adequados. E para encerrar este trecho, a questão 360 do Livro dos Espíritos. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? É racional dar ao feto essa mesma atenção que se deve ter pelo corpo de uma criança que tivesse vivido, que tivesse nascido? Naturalmente o feto ainda não está viável, ainda não nasceu. Esses cuidados que ele se refere estão relacionados à atenção que se deve dedicar àquele corpo que está sendo modelado. Nós vemos muitas pessoas tendo cuidados bastante intensos em relação a todos os processos da gravidez, não é? Em todos os níveis. É o que Kardec pergunta, e nós, por escassos minutos que nos restam, nós vamos ler a resposta. Em tudo isso, vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, portanto, levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que são incompletas às vezes, pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Seja uma célula, seja um pequeno conjunto de células, seja um corpo que ainda não tem o formato pleno de um ser humano, seja um embrião, seja um quase filho, não importa. Seja uma planta, seja um filhotinho de animal, todas essas são coisas divinas. E em tudo, nós devemos ter para com as coisas divinas um respeito que as santifique. Em tudo.
com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino animal, com o reino hominal, com o reino espiritual. Tudo isto provém de Deus. Comete um delito quem polui um rio, quem polui a atmosfera, tanto quanto quem, por lazer, explora um bicho, violenta um outro ser vivo, dentro daquilo que se considere nocivo ou desnecessário. Ninguém está falando no aplacar as necessidades materiais da fome. Ah, o cara matou um tatu e comeu, porque estava morrendo de fome. Não, cometeu um delito. Não. Nós estamos citando coisas que são artificiosas ou que são exageradas e que representam uma infração à divina solicitude. Nós deveremos sempre ter respeito por todas as obras que denotam essa sabedoria soberana do universo. Ok? É o teor da resposta da questão 360. Agora, nós vamos para, no tempo que nos resta, as perguntas que chegaram hoje no nosso estudo. A Paula Faraco, de Mineiros do Tietê, diz assim: ouvir isso me faz pensar novamente na vacina contra o HPV, que está sendo aplicada nas meninas a partir de 10 anos. Me pergunto mais uma vez, onde fica a educação nesse processo? Isso não é tratar o efeito, a consequência? Sou professora de meninas nessa idade, e a única coisa que elas sabem é que é contra o câncer, mas não fazem ideia de como esse vírus é transmitido. Sem falar que algumas mães estão achando que agora essas meninas podem ter relação sexual porque elas estão vacinadas, protegidas. É o comentário da nossa querida irmã Paula Faraco, da cidade de Mineiros do Tietê, tratando dessa vacinação que, segundo a medicina e os programas governamentais, teria a função de prevenir câncer. E que é feita, muitas vezes, como se vacina boi. Põe lá no cercadinho, vai fazendo eles passarem, vai fazendo a boiada um atrás do outro e vai metendo a injeção, porque isso é bom para ele. Mas ninguém explica para a boiada o que significa, como evitar, que a promiscuidade é um problema. Nós observamos que nós temos menos campanhas de esclarecimento para este público, mais induções da mídia para a promiscuidade dos jovens. E então o que se faz? Ah, vacina esse povo aí. Eles não vão parar mesmo. Não quer dizer que não seja bom tratar de prevenir o efeito. Tudo bem, quando você não tem opções. Mas, como disse a Paula, como professora, essa conduta, além de não estar somada a outra, que seria a da disciplina, do ensinamento adequado, ainda pode gerar esses conceitos de que, não, ela já foi vacinada, ela pode agora transar com qualquer um que já está vacinada. Nunca, não vai acontecer mais nada demais para ela. E nós estamos vendo, nesses hospitais universitários, meninas de 11 anos grávidas, 12 anos, mães. E às vezes, em muitas outras circunstâncias, enfermas, doentes, com enfermidades transmitidas sexualmente. Então, é triste, né, Paula? Também concordo com você. Agora, fazer o quê? Deixar também sem vacinar?
não se sabe quais são os conflitos dos governantes entre, vai deixar morrer de fome ou morrer de câncer, de barriga cheia. É um cinismo que, infelizmente, faz muita gente ganhar a eleição. Quando você não se preocupa tanto em esclarecer. Não é? Mas, mesmo assim, obrigado por você nos ter aqui colocado a sua opinião, viu, Paulo? Um grande abraço. A Rose Campos de Campinas diz assim: no caso de o feto se transformar em uma massa disforme ao longo da gravidez, há um espírito ali? Se há, seria um crime para as leis de Deus retirá-lo antes? Bem, Rose, veja só. Vamos entender as coisas. O mundo espiritual considera responsabilidade dos pais aquele ser que está no útero crescendo, já destinado a um espírito, antes, inclusive, da concepção. Agora, o que é uma massa disforme? Você sabia que até nas primeiras semanas de gravidez, até acho que o segundo mês de gravidez, não há diferença entre o feto de um homem e o feto de uma galinha? 2 meses no útero de uma mulher, e se você tirar o feto dali, o que vai nascer é uma galinha. Igualzinha. Ai, eu fiz o ultrassom e eu estou com uma galinha na barriga. Eu não quero ser mãe de uma galinha. Pode tirar. Porque a forma do feto neste período é exatamente esta. Ai, é uma massa disforme. Essa é uma conversa. Isso é uma conversa que alguns médicos utilizam para dizer, não pode tirar sem culpa. Que na verdade o que ia nascer era um paralelepípedo. Estava tão disforme que o que ia sair dali era a Estátua da Liberdade, ou a Torre Eiffel. Não ia ser uma criança. Esse negócio, se é uma coisa realmente que não está mais viva do ponto de vista de coração pulsando, de circulação acontecendo, uma das coisas mais importantes para constatar isto é auscultar o coração. Uma das coisas mais altas que bate no ultrassom é o coração do feto. É uma massa disforme que o coração batia. Tinha circulação do sangue. Será que é tão disforme assim? Agora, foram ouvir o ultrassom, não tem batida de coração. Alguém aqui já ouviu ultrassom de grávida, o coração batendo? Quem já ouviu, levanta a mão. Não é um negócio que tum, 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 tum. É um negócio assim, é quase mais alto que o da mãe. E é acelerado, é rápido. Como é que você pode dizer que é uma massa disforme com o coração batendo? Agora, tem lá um monte de coisa crescendo, sei lá, uma couve-flor, mas não tem coração pulsando, não se escuta o ruído, não tem circulação, porque não tem coração. Ou se teve alguma vez, já não está funcionando mais. Presume-se disto, tecnicamente, clinicamente, que aquilo não está mais vivo. É outra coisa. Então, Rose, vamos usar da lógica para nós não entrarmos nesse negócio de, não, é porque o que tinha lá dentro da barriga era um feijão disforme. Não é porque não tem forma, porque de verdade a forma humana só vai ser constatada 2 meses e meio, 3 meses depois da concepção. Não é na semana seguinte, não é 15 dias depois, não é no primeiro mês. Isso tudo é um conjunto amorfo ainda. Não tem diferença nenhuma de um inseto, de uma rã.
Inclusive, em determinada fase, já avançada, mesmo como ser humano tem rabo. É aquilo que nós chamamos de cóccix, aquele ossinho que quando você às vezes cai e quebra, que ele se fica sem poder sentar um bom tempo. O finzinho da coluna é exatamente a degeneração do rabo. Dos seres hominídeos que, vivendo em árvores, precisavam do quinto membro para segurarem nos diversos galhos para manterem o equilíbrio. Só que como seres humanos, eles não precisavam mais, aquilo foi reduzido, foi sendo degenerado pela falta de utilização, e então você, quando nasce, não tem. Mas enquanto está sendo gestado, ele está lá, bonitão. Ok, Rose? Então, não existe esse negócio do caso do feto se transformar numa massa. Ele tem coração pulsando? Tem circulação? Tem. Então ele não é uma massa disforme. Não, ele não tem mais nada, ninguém escuta mais nada, ele nem respira, não fala nem oi. Então, não tem vida. Aí é outra coisa. A ciência e os exames podem fazer isso. Agora, se há vida, o espírito está ligado. A não ser que seja aquele caso que vimos na semana passada, de que não existem, em alguns casos existem corpos que não estão sendo mantidos por espíritos. Nós vimos isso semana passada. Mas geralmente este ser não nasce viável. Ele morre no decurso da gestação. Então, também, o espírito não estando ali, o corpo vai, de uma certa forma, com o passar do tempo, se extinguindo. Não precisa se preocupar em tirá-lo. Ele mesmo vai sair. Ok? Muito obrigado, viu, Rose? Um grande abraço para você. A Dalila Santos, de Campinas. Tive uma dúvida na pergunta 358 sobre o aborto. Usar anticoncepcionais é considerado um tipo de aborto? Veja só, o nome anticoncepcional é muito significativo. O que significa? Anticoncepcional. Ele faz o quê? Ele não permite que aconteça a concepção. Este é um tipo de medicação que impede que a pessoa chegue a fornecer um material biológico ou genético que permita a união de óvulo com espermatozoide. Então não há concepção. Se não há concepção, tem espírito naquela coisa que estava ali dentro. Não teve óvulo, a mulher não ovulou. O espermatozoide foi colocado na cavidade uterina e ficou feito louco procurando alguém, uma vítima, e não encontrou ninguém. Vai ter concepção? Vai ter célula-ovo? Não vai ter. Se não tem célula-ovo, não tem espírito vinculado. Agora, é diferente da outra forma de evitar o nascimento, que se chama... Pílula do dia seguinte. Que também leva um outro nome. Como é que chama isso? A pílula do dia seguinte tem um outro nome. Não é anticoncepcional, é... Eu já vou lembrar. Neste caso, o que você vai estar utilizando? Um produto químico que, ao ser ingerido, vai produzir uma reação biológica que, se tiver acontecido a concepção naquele dia, ela vai ser expulsa, vai ser destruída. Pílula do dia seguinte, que mais, Ana Paula? Pílula de emergência. Depois eu lembro o nome dela. Contraceptivo. Eles chamam de método contraceptivo. Ou seja, já aconteceu a concepção. Então já tem uma união espiritual ali, mesmo que tênue.
E se você toma alguma coisa que vai fazer com que isto seja expelido, isso é um processo de aborto. É uma forma de você cancelar, mesmo um dia depois, aquilo que já está funcionando como um ser em formação. Ok? Muito obrigado, viu, Dalila? Obrigado pela sua questão. Eu espero que tenha podido ajudar na sua dúvida. Bem, nós vamos encerrar aqui as perguntas, apesar de eu acreditar que tem alguma que ficou para a semana que vem. Nós vamos voltar a ela na semana que vem. E desejamos que possam também estudar o Livro dos Espíritos nessa questão, ainda que pareça algo que vai contra este cântico das sereias, que tem procurado fazer das mulheres as imperadoras do próprio corpo, como se elas pudessem fazer e desfazer irresponsavelmente, como decisão do seu arbítrio, quem vive e quem morre. Não é assim. Os valores da vida não podem ser colocados nas mãos levianas de pessoas, mesmo através de leis, que pregam que o corpo é delas e elas fazem o que quiserem com ele. Não é não. Até que a ciência tenha uma outra forma de produzir corpos que não dependam da mulher, ela não tem direito. Ela tem direito de escolher com quem ela vai se deitar, ela tem direito de saber como fazer, ela tem direitos de administrar o seu organismo de uma forma digna. Mas não tem o direito de ser promíscua e matar as crianças que nasçam disto. Isso não é direito. Porque não há outra opção, não há outra escolha. Talvez se pudesse dizer, sem querer fazer disso qualquer conselho. Ah, você não quer ser mulher porque você acha que a mulher é muito sacrificada na sociedade, e é verdade? Então, ao invés de matar, talvez fosse mais adequado se matar. Quem sabe na próxima vida nascesse homem. Mas eu tenho certeza que nenhuma dessas que querem matar os seus filhos no útero querem se matar. Por estarem contrariadas pelo fato de estarem vivendo como um corpo de mulher. O que o mundo espiritual nos oferece é um entendimento das leis do universo. Nós não estamos buscando ser agradáveis ou desagradáveis. Nós estamos estudando esses valores. Gostem ou não dos seus efeitos. Não adianta dizer que eu tenho direito de me matar fumando. Você tem o direito de se matar, só que você vai ter os efeitos do fumo, mesmo no espírito. Então assuma isso. Você quer transar, fazer sexo com quem você quiser e quer matar as crianças. Não tem problema, você faça isso, mas assuma. Assuma o que acontece. E não tentemos buscar na lei um acobertamento que não está na lei. A lei pode tirar a pessoa da cadeia, mas não tira a pessoa do erro. Portanto, meditemos a esse respeito. Em uma época de vulgaridades que tem tornado a sociedade cada vez mais cruel, como se isso fosse o direito das pessoas que vivem nela. Vamos fazer a prece. Obrigado, Jesus, por estarmos tratando de temas que dizem respeito à seriedade da vida, não à brincadeira dos sentidos, não à dança dos interesses. Todos aqui tivemos a oportunidade de viver, porque aceitaram-nos no ventre, preservaram-nos em nossas necessidades,
Não podemos enfrentar esta corrente irresponsável, leviana e vulgar, que quer transformar em lei o assassinato sem fazer alguma coisa, achando que faz parte do direito dessas pessoas. Que nós lutemos para que as mulheres tenham a dignidade respeitada, que a vida possa garantir a elas a condição de mães, com a possibilidade de gerarem e criarem honestamente seus filhos. Que nós lutemos para corrigir as distorções de uma sociedade machista, concedendo a todos os mesmos direitos e valores. Mas que nós não nos acomodemos, achando que matar é direito. Porque a nossa omissão vai pesar também nas atitudes que deveríamos ter tomado e não tomamos. Que o entendimento da concepção como berço de uma nova vida nos ensine a ser responsáveis pelas condutas da sexualidade no anonimato de um quarto, no interior de uma casa, para que nós não sejamos levianos brincando com coisas sérias. Que nós sejamos pessoas cujo afeto esteja fundamentando relacionamentos, para que saibamos sair da condição animalesca, do instinto de multiplicação, endereçando-nos à situação de ser hominal, ser racional, que sabe discernir o desejo, o dever e a responsabilidade por aquilo que se faz. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender estas coisas. Que nós possamos carregar conosco estes valores, meditar sobre eles. E amanhã, ao despertarmos, adotar condutas que correspondam às nossas livres escolhas, livres e conscientes escolhas. Aceite a prece que deixamos em silêncio aos teus pés, encerrando o estudo de hoje. Pai,